Olá, olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao canal Jorge Salim, da plataforma YouTube, para mais uma live. Hoje com um convidado muito especial, que irá nos trazer um tópico altamente relevante e utilidade pública para você, que busca qualidade de vida, saúde, longevidade e bem-estar. Antes, porém, de chamar o nosso convidado da noite, eu quero convidar você para que deixe aí nos comentários de onde você está nos assistindo. E se você tiver alguma pergunta concernente ao tema da live, faça, que o nosso convidado irá responder na medida do possível. Você que está chegando agora, você que está chegando depois, convido a você a dar o seu like para reforçar o canal, compartilhe essa live, que realmente é de utilidade pública. E se você ainda não for inscrito no nosso canal, inscreva-se, venha fazer parte da nossa rede neural quântica. Seja sempre bem-vindo e acolhido. Quero deixar aí um abraço para o pessoal lá de Lisboa, de Portugal, de Cascais, especialmente, que nos assiste, o Nuno, a dona Henriqueta, seu Pedro Borba, os amigos lá da Irlanda, a nossa amiga Andréia, o Johnny, e um grande abraço ao De André, que também é campeão de jiu-jitsu, e está aí nos acompanhando aí na nossa live de hoje. Os amigos aí do Chile, do Uruguai, e você daqui da grande Floripa, Santa Catarina e do Brasil todo. Sintam-se acolhidos. Vamos, então, chamar a nossa parceira, senhorita Josiane, para que ela apresente a todos quem é o nosso convidado de hoje. Por gentileza, Jorge. Boa noite, Jorge. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Gratidão por estar aqui conosco mais um dia de live nessa terça-feira, véspera de feriado. E hoje a gente vai receber um convidado super especial, o professor Carlos Chassel, ele que é criador do método Respiração CATES e é formado em Biologia Molecular pela Universidade de Brasília, em Genética Molecular pelo Instituto Pasteur de Paris, em técnicas de regressão na Índia e em renascimento com Samvara Bodhivik. Há mais de 30 anos, Jorge, ele realiza palestras, cursos, workshops, treinamentos, sessões individuais, formações em retiros de silêncio e meditação na maioria das capitais do país e também no exterior. Por vários anos, o professor foi convidado pela pós-graduação de Cuidados Integrativos da Escola Paulista de Medicina, a Unifesp, e também é Head Trainer da OK Institute da Europa e autor do livro Guia Prático de Meditação pela editora Numa. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, boa noite, Jorge, boa noite, Josiane, boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite, Carlos, seja bem-vindo aí ao nosso canal, seja bem-vindo à nossa rede neural cósmica, para integrar aqui toda essa informação, todo esse conhecimento, essa bagagem fantástica que você possui e que você traz para a comunidade, para aquelas pessoas que querem fazer uma transformação nesse momento na sua vida. Façam da sua existência a melhor possível e você é alguém que faz a diferença dentro desse contexto. Seja bem-vindo, meu amigo. Antes de você entrar propriamente no tema da nossa live, com toda essa informação, esse pacote, gostaria de pedir, para quem não te conhece ainda, que você falasse um pouquinho de você, da sua trajetória, lá de trás, quando tudo isso começou, desse chamado, dessa intuição, desse projeto maravilhoso que você realizou, concretizou e traz esbanja para todos nós. Por gentileza, Carlos, sinta-se em casa, sinta-se à vontade. Muito obrigado. A palavra é sua. Bom, eu sou biólogo molecular de formação, né? Eu não sou da área de humanas, na verdade, eu não vim de lá. Eu, durante vários anos, enfim, me interessei por isso, fui pesquisador. Num determinado momento, eu achei que não era isso que eu queria, acabei largando e tive várias outras profissões. Até que em 89, bom, eu já conhecia um pouco de meditação desde 82, mais ou menos, e aí em 89 eu resolvi ir para a Índia,
fazer um curso na época de regressão, de meditação, de respiração também, e acabei me encantando muito por isso, né? Na verdade, a visão que eu tive lá, desse processo todo, foi muito interessante, assim, muito curiosa, e eu fiquei muito encantado com aquilo tudo, assim, disse, uau, é isso aqui que eu quero fazer, né? Principalmente nessa visão que eu fui aprendendo, que eu fui vendo lá. E aí, de lá em diante, foi assim uma sequência de coincidências, de sorte, de situações de vida, que foram sempre me mantendo nisso. O fato é que de 89 para cá eu não fiz nenhuma outra coisa além disso, né? Então é só com isso que eu trabalho até hoje e penso nisso o tempo inteiro, escrevo sobre isso, dou aula sobre isso e sou muito apaixonado por esse assunto, respiração e meditação. Então, assim, muito brevemente falando, eu podia dizer que é isso, né? Então, seu microfone está... Adquira o livro do Carles, que você já tem um livro editado, né? Já tem um livro aí, uma literatura específica, né, sobre todo esse conhecimento, essa informação. Na verdade, traz, não. né? Eu estou escrevendo um livro sobre respiração. Eu tenho um livro sobre meditação, um guia prático. Meditação. Sim, esse sim. O de respiração, eu estou escrevendo ainda. Tem algum tempo que eu estou escrevendo ele. E acho que, enfim, acho que sai esse ano ainda, mas não tenho certeza, né? Mas o de meditação já foi editado. O de meditação já foi. Meditação já Nós foi. temos que colocar depois aí no nosso... Foi lançado, acho que em na 19. live, né? Sim, perfeito. Muito bom. Nesse período aí que você teve na Índia, você chegou a cruzar com o Sai Baba, por acaso, não? Não, com o Sai Baba, não. Eu fui, na verdade, essa primeira vez para o ashram do Osho, e ele estava vivo, e foi uma experiência incrível estar lá com ele. Tinha alguma coisa de muito especial ali, de fato. Eu não sei dizer o quê, mas era muito, muito transformador estar ali. E o que eu me dei conta é que eu acho que pela fala dele, pelo jeito dele, eu me dei conta de que, além da meditação em si, ele, no fundo, estava ensinando para a gente uma série de ferramentas mentais, sabe? De não se ficar preso nas coisas, de leveza, de que as coisas podem ser feitas com suavidade, enfim. Claro, levava até a meditação. Mas eu acho que o Osho tinha esse... Era muita celebração, era muito... Não é o que a série do Netflix mostra, mesmo porque a série do Netflix fala de antes, fala dos Estados Unidos, né? Depois disso ele foi para Pune e era outro jeito de funcionar e de ser. E foi muito, para mim, foi muito rica a experiência. Eu conheço também pessoas que tiveram nos Estados Unidos com ele e dizem, olha, tinha o pessoal da política que se metia nisso, mas a gente vivia a meditação, o nosso dia a dia, e foi muito rico para todo mundo que teve esse contato, né, com ele. Então, seu áudio está fechado. Você chegou a ter contato com o Osho, então, antes dele ir para os Estados Unidos? Não. Depois dele ter estado nos Estados Unidos. Depois que ele retornou dos Estados Unidos para Pune, aí você teve contato com ele. Pô, foi maravilhoso isso aí, né? Parece algo assim, né? Fora da curva. Um personagem como ele, que deixou um legado incrível, né? Até hoje, era né? Incrível, assim, era incrível o humor dele, era incrível a leveza dele, era incrível o desapego e a presença, não sei te explicar, assim, a gente entrava no salão à noite, quando ele chegava, e tinha alguma coisa que... Eu conheci vários outros mestres depois da Índia, nessa época, e numa outra vez que eu fui também, mas eu nunca conheci ninguém como ele, assim, tinha alguma coisa realmente ali de muito especial, de muito transformadora, né? E essa coisa pessoal dele, transformadora, essa energia metafísica, compunha todo o processo dele, e ele mesmo, né? Exato. A gente não vai entrar aqui na questão do Osho, não é o caso, mas já que pensamos essa âncora, né? Sempre é bom. Você recebeu toda essa energia, esses protocolos, toda essa coisa, né? Então você está entrelaçado com essa rede neural quântica do Osho também. Até hoje, até aqui, nesse momento aqui. Isso aí é fantástico. E apesar de eu ter participado de cursos lá e
mais até ligados, na época, à meditação e à regressão, eu considero que lá também foi um dos inícios com a respiração, porque eu estava vendo uma crise lá, e eu já tinha vivido uma anos antes, e me falaram isso na época que eu era estudante em Brasília, eu tinha uns 18 anos, me disseram, olha, vai procurar uma terapia. Mas eu, na época, eu era um biólogo molecular, assim, rígido, inclusive, e eu dizia, terapia não é para mim, não gosto disso e tal, mas acabei indo, né? E foi muito interessante, porque essa pessoa era uma pessoa muito inteligente, muito viva, e acabamos nos tornando amigos depois de alguns meses. Eu fiquei lá uns 6 meses e tal com ele, depois larguei, mas foram coisas importantes na minha vida, né? Aquilo me ajudou, né? Foi um começo de um olhar para mim. E aí, anos depois, quando eu estava nesse período aí da Índia, eu já tinha uns 26 anos ali, portanto, já 8 anos tínhamos passado, eu estava vivendo uma outra crise, um casamento que estava terminando, e aí resolvi procurar um terapeuta lá. Só que, claro, o terapeuta era indiano, e eu não sabia disso, eu achei que fosse a mesma coisa. Então, eu me lembro quando eu entrei no consultório dele, isso não tinha nada a ver com Osho, era fora, inclusive, lá do Ashram, era na cidade. Ele me disse, como é que eu posso te ajudar? E eu, querendo abreviar a história toda, achando que era uma conversa meio psicanalítica, assim como eu tinha tido com outro terapeuta em Brasília, abreviei e fui direto ao ponto, dizendo, olha, eu acho que a gente pode começar pelo fato de que eu me senti abandonado pela minha mãe, me sinto abandonado pela minha mãe. Ele olhou, riu e disse, mas isso não tem a menor importância, eu também. E eu fiquei muito perdido com aquilo lá, porque eu tinha aprendido a organizar tudo em função desse fato de que eu me sentia abandonado pela minha mãe, né? E ele me deixou sofrendo um pouquinho ali em silêncio, vendo que eu estava pasmo, sem saber para onde ir, perdido. E em seguida emendou dizendo, olha, você pensa assim porque você é um ocidental. E os ocidentais aprenderam esse meio todo, a psicologia mesmo teve seu começo com Freud. E Freud era um médico. E médicos pensam em problema, em doença, em voltar para trás no tempo e descobrir a causa e buscar uma cura. Toda a linguagem, inclusive, é muito médica, né? Ele me disse, aqui no Oriente, aqui na Índia, especificamente, por alguma razão a gente nunca se interessou quem do normal. Nosso objeto de estudo sempre foram aquelas pessoas além do normal. Então, o faquir, o mestre, o levitador, aquele que vive em estado de êxtase. E a nossa pergunta sempre foi, como é que você alcançou esse estado? Porque isso aí me interessa. E aí, quando eu ouvi aquilo, eu falei, uau, isso é interessante, né? E confesso que nem dei bola mais para a crise que eu estava vendo, eu fiquei tão encantado, tão apaixonado por aquela visão, por aquele jeito, que pronto, eu já estava curado daquela história, estava feliz da vida e vamos seguir em frente. E ele me disse, aqui a gente, sabe, obviamente conhece o inconsciente, aliás, eles têm várias palavras diferentes para isso, significando camadas diferentes, é bem complexo, né? Mas a gente aqui considera mais alguma coisa que, se a gente fosse falar em termos ocidentais, a gente falaria talvez em superconsciente. E eu não entendia, claro, que era isso. Ele me disse alguma coisa parecida, sabe, por exemplo, quando você está naquela situação de vida, que você está chateado e nada anda e parece que está tudo dando errado, e aí acontece alguma coisa, como você recebe uma ótima proposta de trabalho, ou se muda para uma cidade maravilhosa, ou se apaixona por alguém, por exemplo. Aí você fica, uau, né? Parece que tudo fica cor-de-rosa, parece que agora você tem coragem para fazer qualquer coisa, agora você tem muita vitalidade, muita energia. Isso é o que a gente poderia chamar de um superconsciente. E essas coisas podem ser alcançadas através da respiração e através da meditação. Então foi aí que eu comecei a me interessar por isso. Eu confesso que na época, um pouco para alcançar estados alterados de consciência, ou estados internos diferentes, ou mesmo para lidar com questões psicológicas,
Hoje, eu acho que tem a ver com estar presente, estar relaxado no aqui e agora, lidando com o que vem da forma como vem. Que às vezes é alegria, às vezes é tristeza, às vezes é relaxamento, às vezes é angústia, enfim, o que quer que a vida traga. E essa é a noção, inclusive, que eu tenho de segurança hoje. Porque você pensar em segurança, tipo, não, eu vou aqui, ou minha vida está garantida, não está. Nenhum de nós, qualquer coisa pode acontecer com qualquer um de nós. A gente pode sofrer um acidente, a pessoa que a gente ama pode nos abandonar, qualquer coisa pode acontecer. Então, por mais que a gente tenha uma ilusão de segurança, isso de fato não existe. Agora, existe sim a segurança de saber que o que quer que aconteça, eu tenho estrutura interna para lidar com isso. Isso sim é uma segurança, é a forma que eu vejo hoje, é a forma que eu uso, com a qual eu uso a respiração, é o que eu ensino, é o que eu acredito que é possível, inclusive, e transformador no mundo. Né? Então é isso. Toda essa construção que você desenvolveu ao longo desses anos começou lá atrás, quando você falou com aquele terapeuta e você ali naquele bate-papo fez uma cognição, deu um salto quântico. Aí as coisas vieram e começaram a acontecer. Foi o que eu captei aqui, né? Isso. Né? E depois, quando eu voltei para o Brasil, e eu tinha muita sorte desde o começo, por isso que eu digo que tem sorte, tem acaso, tem coincidência, porque eu morava nessa época numa comunidade de discípulos do Osho em Brasília, né? Eu tinha acabado de chegar de viagem, e todo mundo estava indo para o Alto Paraíso, que é um lugar de cachoeiras, Chapada dos Veadeiros, maravilhoso, naquele final de semana que era um feriado. Eu falei, não, eu vou ficar por aqui, vou escrever um pouco, não vou gastar dinheiro agora porque eu estou chegando de viagem, eu trouxe algum de lá, mas deixa eu me estabelecer primeiro, vou começar a atender, já tinha atendido na Alemanha, mas estava acabando de chegar em Brasília. E aí ligou uma repórter, uma jornalista do Correio Brasiliense, dizendo, olha, o fulano de tal está aí? Eu falei, não, ele viajou, ele foi para Chapada dos Veadeiros. Ah, e fulano de tal tá aí? Porque tinham vários terapeutas dessa comunidade. Também não. Aí fulano de tal, também não. Olha, na verdade, todo mundo viajou, só estou eu aqui. E ela me perguntou, você é terapeuta? Eu falei, sou. Ela falou, você toparia fazer uma entrevista para sair no domingo? Isso devia ser uma quinta-feira, antes do feriado já, né? Eu falei, topo, claro. Aí ela foi até lá, a gente fez a entrevista. E quando saiu a matéria, era uma matéria de meia página do Correio Brasiliense, o título da matéria era assim, ó, terapeutas que resistem aos modismos. Só tinha fera. E eu, que estava acabando de começar. Então, foi sorte. Eu sei que na semana seguinte eu tinha 20 clientes regulares. E assim a coisa começou, e assim a coisa já deslanchou desde o início, né? E aí, poucos anos depois, eu fiz um trabalho na época, Renascimento, um tipo de respiração também, com a Samvara Bodevi, que é a introdutora do Renascimento no Brasil, que é uma pessoa maravilhosa. Fui tradutor dela nos cursos, ela é alemã, e acabamos ficando amigos, e eu traduzi os grupos para ela, e fui aprendendo. E depois comecei a dar alguns workshops pelas cidades do país, e depois disso acabei dando uma formação, e aí a coisa deslanchou, e de lá para cá é isso que eu faço. Desde 93 ou 4 eu dei a primeira formação, 2, e assim a coisa continuou. Né? Então, basicamente é isso. As coisas foram acontecendo naturalmente, né? Uma coisa atrás da outra foi acontecendo naturalmente, e isso me leva a pensar justamente nessa questão que você colocou, da gente viver o momento presente, não ficar programando coisa para amanhã, para depois de amanhã, está vivendo no futuro e no passado ao mesmo tempo, não está aqui, nem não está em lugar nenhum, e não se apercebe do que está bem na frente para acontecer, e as pessoas, em geral, podam aquilo que é de melhor para si, em função dessa questão. E você estava no momento fluindo na vida, tranquilo, sem pressa. É incrível isso. Mas eu desculpo as pessoas por uma razão. Porque os livros e muitos instrutores e todos
as pessoas, terapeutas também dizem, né, para as pessoas, olha, você precisa viver o aqui e agora, ou você precisa relaxar, ou você precisa se desapegar, ou você precisa ficar mais solto na vida. Mas não dizem como. E sem dizer como, não adianta nada, entende? Então tem que dar o como, né? E eu acho que a meditação e a respiração ensinam o como. Sem isso não adianta, porque senão seria só uma imposição que eu faria sobre mim mesmo, entende? Eu diria, tenho que ser mais assim, tenho que ser mais dessa forma. Eu vou ficar exausto, vou ficar angustiado, porque eu não vou conseguir, porque eu não estou usando um método possível, e não vou chegar a lugar nenhum. E aí vou acabar desistindo de tudo isso, porque tudo isso está gerando angústia, está gerando frustração, está gerando dor. Então eu tenho uma grande compaixão e uma grande desculpa para as pessoas por conta disso, porque eu acho que a gente escuta muito por aí boas ideias, mas não o como. Então, enfim, né? Eu sabia o como, eu tinha aprendido o como, então isso me ajudou a realmente me soltar nesse período todo. Com certeza, isso aí é fundamental. Essa colocação que você está colocando aí é muito pertinente para quem está na busca, né? E aí vai procurar um lugar, talvez, ou alguém que não vá trazer aquela resposta, né? Você lá atrás, quando foi naquele terapeuta, lá atrás, ele te deu um spoiler. E Isso. você foi assimilar e trabalhou o processo e chegou até aqui. Pois não, Josiane, fica à vontade. Não, é que o professor falou do como e a gente entende que a respiração ela é fundamental para a nossa vida diária. E às vezes a gente está nessa rotina do automático e acaba, às vezes, que nem sente a sua própria respiração, né? E aí, muitas vezes, a gente não percebe esse potencial que ela tem. Então, a respiração no dia a dia e essas infinitas possibilidades da respiração CATS, como que a pessoa consegue aplicar isso no dia a dia dela, professor? Tá, então vamos dizer o seguinte, antes de eu dizer como ela consegue aplicar isso, deixa eu te dar um panorama, mais ou menos, da respiração, que é óbvio para todo mundo, a gente sabe disso, né? Aliás, todo mundo já fala da respiração o tempo inteiro. Ou seja, a gente diz coisas do tipo, eu estou me sentindo sufocado, mas não está faltando ar, né? Eu estou vivendo tédio, eu preciso viajar para respirar outros ares. O ar é o mesmo, né? Ou esse documento expirou, né? Ou seja, acabou, morreu, foi a última coisa. Então, a gente já fala de respiração, a gente sabe que ela é importante, só que a gente sabe que ela é importante, no geral, só para sobrevivência, mais nada. E a gente costuma se dar conta dela quando ela está faltando, né? Então, por exemplo, quando eu levo um susto, eu contraio a respiração, contraio todo o corpo. Essa contração ela é involuntária e ela é inconsciente. Eu nem me dei conta às vezes disso. Só que para eu soltar e relaxar de novo, eu preciso sentir meu corpo, eu preciso sentir a respiração que está ali presa, para aí poder conscientemente, deliberadamente escolher soltar. Então, isso já é uma coisa. A gente vive uma série de coisas ao longo da vida, vem vivendo desde criança, que geraram contrações nos músculos respiratórios. Então, a gente acaba respirando de uma forma um pouco apertada, um pouco difícil. Todo mundo tem um certo grau de contração por aqui, de tensão, né? Estou passando a mão aqui, não sei nem se está dando para ver aí na câmera, acho que sim, mas peito e barriga, porque a gente respira pelos dois, né? Então, e a respiração ela é muito importante, porque, por exemplo, ela está associada com emoções. Então, você sabe, uma respiração do medo é uma. Ela é curtinha, ela quase não existe. Isso vem do lado animal, porque se um bicho respira grande, ele é visto, ele é comido. Então, se a gente fica ali escondidinho, respirando curtinho, a gente não é visto, a gente desaparece, né? E aí a gente tem uma chance de sobreviver, de não ser atacado. Então, a respiração do medo é uma. A respiração do prazer é outra. Quando a gente está vivendo o prazer, a gente respira grande, é uma respiração longa, relaxada, tá? A respiração da tristeza é uma. A respiração da alegria é outra, né? E se você pensar bem, quando a gente inspira na alegria, que é uma coisa, a gente vê um momento de alegria, a gente quer aquilo para dentro,
E a inspiração é grande, a gente faz... E a gente não quer muito que aquilo saia, tanto que a gente prende a inspiração fazendo... como que prendendo, ou seja, a risada está segurando aquilo dentro, né? Da tristeza é o contrário. A gente, em geral, não quer muito que aquilo entre, né, naquele momento triste, então a gente resiste na inspiração, fazendo... E aí deixa sair mais livremente. Então, a respiração está completamente associada com as emoções, com aquilo que a gente está vivendo. E também, por exemplo, com o nosso tráfego mental. Se a gente respira pouco e vai ficando sufocado, o tráfego mental dispara. Se a gente respira grande e amplamente, o tráfego mental tende a ser mais suave. Também tem a ver com foco de atenção. Se eu te peço, por exemplo, para, sei lá, fazer uma conta de dividir na mão, somar, multiplicar e subtrair, a gente vai dividir, a gente não lembra bem como é que faz aquele L deitado, né? Então a gente naturalmente vai olhar para o papel e a nossa respiração, sem a gente pensar, vai diminuir e o nosso foco vai ficar aqui, né? Bem focado aqui. Eu nem estou muito consciente nessa hora ao redor do que está acontecendo. Eu estou aqui. Por outro lado, quando eu chego num lugar bonito, numa montanha, numa praia, sem pensar, eu faço respiro grande, porque o foco de atenção abre e eu percebo tudo que está. Não percebo detalhes, às vezes, mas percebo, né, a amplitude daquilo. Então, isso é só para a gente imaginar que respiração tem a ver com tudo que a gente está vivendo, o tempo todo. Ela o tempo inteiro acompanha. Então, eu diria que no dia a dia não existe uma respiração ideal. Ou que a respiração ideal é aquela que acompanha aquilo que a gente está vivendo. E aí, ok. Às vezes ela vai ser mais curta, às vezes ela vai ser mais longa, às vezes ela vai ser mais rápida, às vezes mais lenta, mas ela acompanha aquilo que está acontecendo naquele momento. É bom que seja assim. Então, isso é uma coisa. Outra coisa importante é que a respiração também tem a ver com empatia. Por exemplo, se chega uma pessoa aqui muito angustiada, falando muito rápido e agitada, e assim, ela está respirando desse jeito, a nossa tendência, pelo menos no primeiro contato, é inspirar e expirar igual. Por quê? Porque, de alguma maneira, nessa hora, a gente meio que fica junto com ela. Claro que depois a gente se lembra, respira grande e dá uma aliviada, né? E pode ajudá-la. Mas é uma forma de empatia, respirar junto com o outro, saber como a outra pessoa está sentindo, através de experimentar uma respiração parecida com a dela. Bom, então, posto que a respiração está associada com tudo isso e mais outras coisas, a questão é, o que a gente pode fazer no dia a dia? Aí sim. Bom, existem exercícios simples, existem exercícios mais longos, não complexos, mas mais longos. Mais curtos e mais longos. Então, se você tem, por exemplo, só, sei lá, 5 segundos disponível no seu dia para isso, e é incrível, né? Porque às vezes eu digo para as pessoas, olha, eu atendo individualmente por online, né? Então, às vezes, numa sessão de respiração, de meditação, ali eu digo, olha, para a semana seguinte, eu queria que você fizesse essa prática aqui durante 5 minutos. Ah, tá bom, claro. Aí a pessoa chega na semana seguinte dizendo, olha, eu queria muito ter feito, mas eu não tive tempo. Como assim não teve tempo? Né? Seguramente ela ficou horas no Instagram, horas no Netflix, horas conversando com os amigos, sei lá, no bar ou na praia, onde for. E não teve 5 minutos? Não teve. Sabe por quê? Porque a rotina já está tão estabelecida que é difícil alguma coisa nova entrar. Tá? Então, eu entendo quando ela diz... E aí eu sugiro, vamos fazer 3 minutos. Então, vamos tentar 3 minutos essa semana. E normalmente dá certo. Porque também é muito descarado ela chegar na sessão seguinte dizendo eu não consegui 3 minutos. Então ela diz, não, eu fiz. Aliás, eu fiz 5, então não tem problema, né? Bom, mas se você tiver nem mesmo 5, apenas 10 segundos, eu vou te dizer, toma uma inspiração bem profunda, relaxa na expiração, sente todo o corpo e deixa todo ele se soltar, né? E desfruta de cada momento dessa expiração acontecendo. E quando ela terminar, fica ali durante uns 5 segundos, antes do corpo precisar inspirar novamente. E percebe esse nada, esse silêncio, essa paz que tem ali.
Se você fizer isso algumas vezes por dia, você nota uma grande transformação. A primeira coisa que talvez você note é que todas as vezes que a sua respiração estiver contraída, você vai soltar. Você vai se dar conta e vai soltar. Porque normalmente a respiração está contraída e a gente não se dá conta. Se você me diz, não, mas eu tenho 10 ou 15 minutos todos os dias para isso, eu poderia te sugerir. Então faz um pranayama, por exemplo. Né? Pranayama são os exercícios respiratórios do yoga. Né? Então, tem vários. Um deles, por exemplo, é fazer 4 respirações curtas e uma longa. 4 curtas, uma longa, 4 curtas, uma longa, 4 curtas, uma longa. São 20 respirações. Né? Então, fazer uma curta, outra curta, uma longa. Terminou, faço de novo mais 4 curtas, uma longa, 4 curtas, uma longa. Fico fazendo isso. Posso fazer só 4 vezes, como posso fazer durante 10 ou 15 minutos, por exemplo. Se você tem mais tempo, e aí sim a gente chega naquilo que eu gosto, que é a respiração CATS, eu comecei nisso pelo Renascimento, que é uma técnica de respiração. Então, quando eu conheci, eu fiquei muito encantado com a técnica, mas já de cara não com os conceitos, não com o contexto. Porque o Renascimento, que é uma técnica de respiração, é muito ligada ao nascimento em si. Então, se fala muito de trauma do nascimento, angústia inconsciente e morte, síndrome da separação, síndrome da desaprovação parental. Tudo aquilo me parecia pesado demais para uma técnica que podia voar, podia decolar. E eu achava que ela estava sendo subutilizada. Então, ao longo dos anos, o que eu fiz foi, bom, esses conceitos não servem para mim. Eu mudei. Então, eu uso conceitos como inteligência sistêmica, 3 pilares, corpo, mente, respiração, 2 estados, a contração e expansão, ou estagnação e fluxo. Fui mudando a técnica também. Eu percebo que a pausa que existe no final da expiração, antes da nova inspiração, e quando a inspiração termina antes da expiração, são muito importantes. O Renascimento não tem isso. Então, eu fui mudando, na verdade, uma série de coisas. É outra respiração, são outros conceitos. As vivências que eu dou em grupos, em workshops, são completamente outras, todas desenhadas por nós. E aí, com isso, obviamente não fazia sentido chamar de renascimento, porque já tem mais de 20 anos que não é renascimento. Então, tem esse nome de respiração CATS. Né? Eu já falo o porquê desse nome, CATS, mas só concluindo, né, porque eu estava dizendo, se a gente tem tempo, eu faria uma sessão de respiração CATS, e você pode fazer em vários lugares, em Florianópolis tem gente formada nisso, nas outras cidades também. É uma técnica de respiração onde a gente vai aprender a observar aquilo que acontece sem interferir. Porque a ideia que a gente tem é que passa um pensamento, eu preciso entender esse pensamento, ou conversar com ele, ou organizar, ou resolver uma questão aqui que surgiu na minha mente. Não, durante a prática da respiração CATS, a gente pratica observar sem interferir. Porque a gente está muito preso nos conteúdos. A gente acha que o ponto é o filme que está passando. Mas não é o filme que está passando o importante, e sim o fato de estar observando esse filme. É a presença que conta. Só que a gente está tão condicionado com as memórias, com isso que está passando, com o que eu acho de mim, com as lembranças, com o psicológico, que eu fico preso nisso e conversando com isso. Aliás, é assim na vida, né? Essa é a falta de liberdade que a gente tem. Quando eu aprendo a olhar para isso e sem me perder nisso, então aí eu estou livre. E é isso que é a respiração CATS. Então, entra a questão aí, que você falou muito bem, que é o observador. Isso, perfeito. O observador ele se distancia, observa, distancia, se interessar, ele até desintegra, apaga aquilo, ou então mantém. Mais ou menos por aí, Carlos? Exatamente. Não é nem desintegre nem mantém, não interfere. Se aquilo ficar, ficou. Se desintegrar, se desintegrou. Não é da nossa conta. A gente está só presente, mantendo uma determinada respiração, mantendo o corpo relaxado e observando sem interferir. Por que essas 4 coisas? Porque o reflexo que a gente tem é de
tensionar o corpo quando vê alguma coisa. E aí fica preso naquilo. E aí não respira. Entende? E aí a coisa vai ficando grave, difícil. Por quê? Porque eu estou me sufocando. E eu acho que o problema é o que está acontecendo. Não, o filme, o problema é porque eu estou me sufocando, eu estou ficando sem ar. Esse é o problema. Né? Então, o que a gente pratica na respiração CATS é exatamente o contrário. É deixar o corpo solto. Manter a respiração acontecendo, aconteça o que acontecer. Deixar o corpo solto também, aconteça o que acontecer. Observar sem interferir. É isso que a gente aprende a fazer. Isso é sinônimo de aceitação. Porque, claro, isso é outra coisa que a gente escuta muito. Olha, você precisa aceitar a vida como ela é a cada momento. Mas como? Se não falo como, não adianta. E o como é? A respiração não pode estar presa, tem que ficar solta. Então, solta a respiração. Deixa Solta o fluir. corpo. E aí sim a coisa vai fluir. Mas o que você pode sim fazer é manter a respiração relaxada, manter o corpo relaxado, observar sem interferir. Isso você faz. O resultado é fluir. O resultado é aceitação. O resultado é liberdade, é leveza, é bom humor, é clareza, é criatividade. Tudo isso é a mesma coisa. É inteligência. Enfim. Eu pesquisei da sigla, né, do CATS, que vamos ver se faz sentido nessa releitura que o professor fez, né? Que tem 3 elementos básicos ali, principal da técnica, que é a kinesiologia aplicada, a técnica da respiração e a zona de conforto. A zona de conforto seria esse tempo ali, eu só tenho 5 segundos para fazer a minha respiração. Como que esses 3 elementos se aplicam nessa releitura que o professor poderia chamar assim, releitura da técnica? Eu acho que pode ser visto assim, porque assim, para mim, aliás, eu até, quem tiver interesse, tem vários vídeos que eu falo sobre isso no Instagram. Eu até fiz uma semana passada sobre a zona de conforto, porque isso é um dos clichês terapêuticos, né? Para você se desenvolver, você precisa sair da sua zona de conforto. Eu não vejo assim. Né? É verdade que a gente cresce quando a gente sai da zona de conforto. Pode crescer, se fizer as coisas direitinho. Mas a gente também pode crescer na zona de conforto. Então, eu não vejo nenhum sentido em deliberadamente criar desconforto para experimentar desenvolvimento. Não. A gente pode viver isso. A respiração CATS é uma prova disso, porque é uma respiração extremamente prazerosa e a gente está observando sem interferir. É zona de conforto, eu estou em contato com o meu corpo e tem transformações incríveis acontecendo. Né? Quando termina, as pessoas relatam coisas como: nossa, eu estou me sentindo tão leve, eu nunca me senti tão bem, ou estou sentindo uma gratidão imensa. As pessoas usam várias palavras diferentes, mas o estado é esse, de bem-estar, de alegria, de leveza, de bem-aventurança, de criatividade, de inteligência mesmo, né? Porque o fato é que quando a gente fica em cima das mesmas coisas o tempo todo, aquilo não é inteligente, não é criativo. Né? E quando a gente está só num espaço vazio, coisas novas aí sim podem acontecer. Então é isso. Né? E CATS em si, não sei se você posso falar já do nome. Pode, fica à vontade, professor. E foi assim, ó. Já desde há mais de 20 anos eu não queria, já não gostava do nome Renascimento. E já não era mais Renascimento, porque eu já tinha mudado a técnica, as vivências e também os conceitos, a visão. Então, não era. Né? Bom, tem algum ancestral comum, sem dúvida. Né? Bom, mas até aí, sendo biólogo, eu posso dizer que hipopótamos e golfinhos têm um ancestral comum, mas eles são bichos muito diferentes, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Então, renascimento e respiração CAT são coisas diferentes hoje, né? Não são a mesma coisa. Né? Ainda que. Bom, e eu tinha pensado em várias formas, tinha pensado em respiração meditativa, tinha pensado em respiração, já nem me lembro mais, para falar a verdade. E um dia, numa meditação, que eu devia estar só quieto, observando, eu estava lá conversando, tentando chegar num nome. E aí me veio o grito do mestre Zen. Eles berram às vezes para você parar e ficar no aqui e agora. Quando você escuta um berro, você para, fica quieto, fica um vazio, pelo menos temporariamente. Né? E o grito do mestre Zen é CATS. Então não é que isso tenha um sentido, um significado, isso tem
uma função, isso tem um sentido, né? Um significado não, mas um sentido, né? Que é de despertar, de acordar, que é exatamente o que a respiração CATS faz, porque a gente não vai para o passado, a gente não fica relembrando ou revisitando cenas que a gente viveu, ou tentando reintegrar, ou ressignificar, ou transformar, ou... Não, não, não. É acordar no aqui e agora. Porque no aqui e agora, nada disso existe. Né? Tudo isso são memórias, são imagens, são pensamentos que geram sensações no corpo, mas não são reais. As sensações são reais e elas acabam como que emprestando realidade a isso. Mas, na verdade, o que existe mesmo é esse momento aqui e agora. Então, CATS é um grande despertar, é um aqui e agora, é uma presença. Daí que tem esse nome, que a respiração se chama respiração CATS, o método se chama método CATS, e a minha escola se chama CATS Autoconhecimento. E aí é um outro ponto também, porque autoconhecimento. Porque tem três coisas que a gente mistura, mas que, na verdade, são coisas um pouco diferentes, que são terapia, desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. Então, terapia, né, a rigor, é alguma coisa para quando você está doente. Né? Então, você faz uma radioterapia, uma quimioterapia, uma fisioterapia, não tem algum problema. Né? Como aqui no Ocidente, tudo começou com Freud, que era um médico, então as coisas tendem a ser vistas como problemas. Às vezes são, às vezes não são. Às vezes é uma questão de desenvolvimento pessoal. Por exemplo, num relacionamento as coisas estão difíceis, eu posso dizer, eu estou com um problema. Isso pode ter a ver com o jeito que a minha mãe se relacionava comigo, mas eu também posso considerar que o que eu estou precisando é, na verdade, aprender a dialogar, aprender a ouvir o outro. Então, eu poderia considerar isso como desenvolvimento pessoal, que é uma outra coisa. Até o meu ânimo, o meu estado interno, já é outro, já é mais disponível quando eu olho para as coisas dessa forma. E uma outra coisa que é além de terapia e de desenvolvimento pessoal é autoconhecimento, que é esse dar-se conta daquilo que eu sou. E aí eu não estou falando eu sou como imagem, como persona, como psique. Eu estou falando algo que é meditação. Ou seja, quem observa? Quem é esse que está sempre presente? É diferente daquilo que eu considero de mim como, por exemplo, eu sou uma pessoa simpática ou antipática, alegre ou triste, educada ou mal educada. Não, é diferente. É alguma coisa além de tudo isso, além do psicológico. Isso seria autoconhecimento. E apesar da gente passar pela terapia, pelo desenvolvimento pessoal, o foco sempre é o autoconhecimento. Então, por isso se chama CATS Autoconhecimento, a escola. E aí eu só vou aproveitar o gancho, Jorge. Eu só vou aproveitar o gancho. Eu gostaria de fazer um comentário. A pessoa, então, nesse procedimento que você sugere, ela se desliga do holograma que ela está embutido durante toda uma existência, dentro de todo esse pacote que já vem desde a infância. É mais ou menos por aí, meu amigo Carlos? Eu diria que durante uma experiência de respiração CATS, você tem essa noção já de que você é algo e o que você está observando é outro algo. Ou seja, vocês não são a mesma coisa. Uma coisa é o observador, outra coisa é o observado. E mais ainda, outra coisa é a observação. Então, depois de um tempo, você não se identifica mais nem como observador. Mas, claro que quanto mais você pratica, mais isso vai ficando claro para você. Então, você pode ter um momento grande de insight aqui, isso dura um tempo. Se você não pratica, obviamente, você se perde, não completamente, mas se perde um pouco. Então, a ideia é que a gente desenvolva uma prática que a gente possa fazer sozinho, porque essa independência é necessária, ainda que eventualmente você procure um profissional para fazer junto, mas que você possa fazer sozinho, né? E que você mantenha isso. Eu acho que a respiração CATS tem uma grande coisa a favor dela, é que ela é muito prazerosa, gera muito bem-estar. Né? Então, a gente não tem uma resistência para fazer, agora não vou fazer, não estou com vontade. Não, é prazeroso, então a gente faz. Eu queria só aproveitar que o professor comentou ali da respiração eu sou, porque o Marcelo Potibella, ele traz aqui uma pergunta, só para aproveitar ali que o senhor comentou. Se conhece a respiração eu sou,
e se conhece, qual é o entendimento sobre? O professor conversou sobre isso, né? Não sei se queres complementar. Olha, eu conheço, não sei se a gente está falando da mesma coisa, que é essa respiração do eu sou, do Soham, né, que se faz isso, falando, eventualmente até falando mentalmente isso, que na inspiração, na expiração, é uma técnica de presença também, né? Então, pode ser. O que eu gosto, o que eu prefiro, a minha prática pessoal ser a respiração CATS, é porque eu acho que ela é muito simples e, ao mesmo tempo, muito precisa, né? Eu estou dizendo, olha, no corpo faz assim, na respiração faz assim, na mente faz assim. Então, você tem 3 instruções bem simples, bem possíveis, bem práticas, bem fáceis, né? E que dão conta do recado, porque ao mesmo tempo são muito precisas, né? Mas, enfim, respondendo, Soham, o eu sou, também é uma técnica de presença, de meditação, de respiração. Aproveitar que o pessoal que a gente fez uma enquete, do pessoal que está aqui presente, quem conhece a respiração CATS, se em algum momento já se familiarizou com essa técnica de respiração. Nossa enquete aí de hoje. No final a gente lê ela. Uhum. Eu acho que vai ser pouco provável até, porque eu mudei o nome não tem muito tempo, tem 1 ano mais ou menos, né? Eu aguentei esse nome Renascimento, que eu não aguentava mais por quase 30 anos. Nossa, foi bastante tempo. E aí veio então esse grito de liberdade, né? Porque é um chamado. Foi uma grande liberdade para mim. E as pessoas que tinham vindo, quando ainda era Renascimento, chamado de Renascimento, que Renascimento mesmo já não era, e que vieram agora de novo, recentemente, disseram, olha, está muito diferente, tem alguma coisa mais livre, tem mais espaço aqui para a gente, né? Inclusive porque Renascimento tem vários jeitos de fazer. Então, tem gente que fazia isso de uma forma muito agressiva ou muito catártica. Então, às vezes, você dizia que trabalhava com Renascimento e a pessoa dizia, eu conheço, mas isso não vai fazer isso não, né? Porque são muitas linhas diferentes, né? Agora, e as pessoas diziam, já sei o que é isso, e hoje nem tinha muita chance de falar. Agora, quando eu digo respiração CATS, as pessoas se interessam, o que é isso? E eu estou num campo novo, né? É verdade que eu tenho que construir, por isso eu tenho gravado tanto no Instagram, eu tenho que construir isso. Mas eu prefiro isso, acho que é mais livre, mais leve, do que ficar preso a alguma coisa que há décadas não fazia sentido mais para mim. E a respiração é uma técnica, é algo que está intrínseco aqui com a nossa existência, né? E para aquelas pessoas que também têm problemas de insônia, a respiração também pode ajudar. Como que ela pode praticar isso no momento de insônia dela, assim, no dia a dia? Como que ela pode inserir isso, professor? Que eu recebi algumas perguntas. Uhum. Quando a pessoa tem insônia, né, ela quase sempre é porque ela deita e a mente dispara, né? E fica pulando, e ela fica ali conversando, fazendo um monte de coisas, e enfim, né? Então, tem um conceito só que é comportamental, que é o seguinte: evite que a sua cama seja alguma coisa além de só um lugar para você descansar, para morar, dormir, né? É importante que a sua cama não seja um lugar de trabalho. Essa história de você ficar ali no computador, deitado na cama, ou lendo até dá, mas enfim, né? Porque aí você vai associar aquilo com um lugar de trabalho. Então, mas isso é só o lado comportamental. Em termos de respiração, você vê que é curioso, né? Porque o que se diz para as pessoas que estão tendo insônia? O que se fala assim popularmente? Como é que funciona que se faça isso? Respira que... Ou, não, se diz até de brincadeira, conta carneirinho. Ninguém faz isso, né? Mas você sabe que se a pessoa fizer dar certo, dá certo por uma razão. Porque você cai num tédio fazendo isso. Ninguém aguenta contar carneirinho. Por isso que não funciona. Mas se conseguir, né? Porque o que acontece é que a mente está tão excitada que a respiração fica também rápida ali, ainda que a gente não perceba muito. E tem alguma coisa desconfortável na respiração. Você não relaxa nela. Então, o que você pode fazer é começar tomando algumas respirações profundas, mas muito lentas,
né? Tipo, escolhe contar, eu não sei, vamos dizer que sua respiração, você possa contar até 8 durante a inspiração. E aí relaxa, deixa a expiração sair sem interferência. Depois faz de novo isso, algumas vezes. Você já vai estar fazendo exercício respiratório que, por si, já tem um grande ganho. Depois disso, vai vendo se é possível deixar que a sua respiração vá ficando mais curta. Porque a respiração do sono é uma respiração curta e lenta. Se, de alguma maneira, você está com a mente muito excitada, você não vai fazer essa respiração e não vai conseguir dormir. E se você deliberadamente fizer essa respiração, começando maior, mas fazendo com que aos poucos ela vá se tornando curta e lenta e devagar, ela demora, ainda que seja curtinha, ela demora. Então, o tráfego mental vai acalmando também, vai mudando. E você vai acabar embarcando em algum desses conteúdos e vai embora. Isso é turno. E além da insônia, também o estresse e a ansiedade, que aí então é naquela nossa rotina, né? Que a respiração se sentiu estressado, ansioso, a respiração também ajuda. Sem dúvida nenhuma. O que acontece é que normalmente as pessoas ficam ansiosas e aí acham que tem que fazer alguma coisa e fazem mais alguma coisa e ficam mais ansiosas ainda e vai ficando nisso num ciclo vicioso. Então, sabe, a gente precisa aprender a parar, que seja por 5 minutos diariamente. A gente aprendeu muitas coisas ao longo da vida. A gente aprendeu a tomar banho, que a gente não gostava quando era criança, a mãe tinha que forçar. A gente aprendeu a escovar os dentes, que era um saco toda noite fazer isso. A gente aprendeu uma série de coisas. Hoje, ninguém precisa mandar a gente fazer essas coisas. A gente faz por hábito. Só que a gente não aprendeu a parar. E a gente precisa fazer isso. Sabe aquela hora que você senta, fecha os olhos, respira fundo, solta a respiração. E por 5 minutos, você não é pai de ninguém, filho de ninguém, marido de ninguém, mulher de ninguém, nada. Nem patrão, nem chefe. Você é só esse momento aqui agora, essa respiração. Se tiver isso, você está zerando um pouco a cada dia. Se você não fizer isso, às vezes mesmo sono, você aumenta um pouco a angústia, no dia seguinte você já parte dali e vai piorando, piorando, piorando. E o tráfego mental dispara. Se você puder entender que está com o corpo relaxado, com a respiração relaxada, vai fazer com que o tráfego mental também fique relaxado. Se você entender isso fisicamente, através de práticas, você chega nisso através de exercícios, aí você tem uma grande liberdade, um grande bem-estar e desfruta da sua vida. Sem isso, tem um certo grau de sofrimento, dificuldade. Jorge? Eu queria colocar aqui uma questão. Você, naturalmente, já deve ter tido esse tipo de atendimento, digamos assim, que aí já seria mais um atendimento personalizado, né? Essa questão das crianças autistas, por exemplo, né? Que estão sempre naquela situação, o pai, a mãe, ou a babá, não entendem o que está se passando por aquela criança. Nessa questão aí, esse processo da respiração ele pode ser ensinado gradualmente. Como é que pode funcionar isso aí, Carlos? Por gentileza. Pode. Eu tenho, na verdade, muito pouca experiência, atendi muito pouca gente autista, né? Muito poucos autistas. E mesmo assim, quando a gente fala autismo, a gente está falando de um espectro muito amplo, né? Tem pessoas que estão num lado, tem pessoas que estão no outro, tem pessoas que você nem percebe, tem outras que mais, né? O que eu noto disso é que as pessoas, inclusive autistas já vieram nos grupos também, claro, um autismo leve, moderado, e o grupo é um lugar de interação, né? Então, tanto individualmente quanto em grupo, o que eu vi é que essas pessoas se sentem muito aliviadas com a respiração. CATs, né? Eles se sentem muito, muito em paz, ou seja, do mesmo jeito que pessoas com hipertensão. Tem gente assim, pô, mas você acha que a respiração CATs é bom para tudo? Eu acho, porque na verdade respiração é importante em tudo, em todos os momentos da nossa vida. Então, como quer que a gente seja, o que quer que a gente esteja vivendo, a respiração é importante, né? Eu vi, por exemplo, autistas se socializando em grupo, por exemplo, depois de uma sessão de respiração, né? Estou falando de um autismo leve, não estou falando de coisas
né? Eu nem tenho experiência para isso. Eu, inclusive, sugiro nos grupos que, por exemplo, às vezes me perguntam, olha, você pode trabalhar com a respiração CATS com pessoas que usam drogas, com viciados? Eu falei, olha, eu não tenho experiência com isso, então eu não trabalho. Mas se você tem, então trabalhe, né? Então, tem gente que vem fazer esse trabalho comigo que também tem uma formação, né, para essa respiração, você também aprende a trabalhar com outras pessoas, ou mesmo, porque nem todo mundo tem interesse em trabalhar profissionalmente com isso, mas as pessoas, na verdade, acabam sempre oferecendo sessão CAT, sessão de respiração, para amigo, parente, namorado, então precisa aprender a fazer também, né? E aí eu vejo que assim, as pessoas ficam muito encantadas com isso, ficam muito diferentes, mas tem gente que já tem a sua prática, tem gente que trabalha, por exemplo, exclusivamente com criança. Dá para fazer respiração CATS com criança? Dá. Eu não faço, eu não tenho prática de trabalhar com criança, mas você tem. Então, você pode juntar as duas coisas, mais ou menos nessa direção. Então, a minha experiência com autismo é muito pouca, né? Os casos que eu tive em grupo, individualmente, foram muito ricos, muito interessantes, mas eu não posso dizer que a respiração CAT seja uma cura para autismo ou algo que vai ajudar todos os autistas, independentemente de onde eles estão no espectro disso, que é, inclusive, pouco conhecido, né? Enfim. Muito legal. Ajudar, ajuda, com certeza. E também vai dar uma questão de ter alguém próximo, né, que seja um facilitador para que essa atitude se repita dia a dia, para que essa criatura ela comece até a se adaptar, que Exato. não desconhecia isso, e comece a sentir aquele bem-estar e depois, automaticamente, ela vai acessando essas duas funções. Está se sentindo mal, ela lembra que tem a respiração e começa a sedimentar esse processo aí. O mesmo se daria, acredito que não, mas no teu ponto de vista, essa relação do bipolar, que hoje é comum na sociedade, né? A pessoa está sorrindo agora e daqui a pouco está quebrando o prato. E isso aí também está ligado com esse processo aí de alinhar alguma coisa para criar um equilíbrio? Pode falar um pouquinho sobre essa questão, por gentileza, Carlos? Também, mas sempre que vem alguém assim... Bom, aí tem uma coisa que acontece hoje, que é assim, ó, esses termos psiquiátricos viraram muito popularizados. Então, às vezes a pessoa diz, porque eu estou com depressão. Peraí, você está falando depressão? Depressão mesmo é uma coisa. Ou você está só meio desanimado, isso é outra coisa. Então, dependendo do que for, sabe, é possível trabalhar, e bipolar é a mesma coisa. Tem gente que diz, porque eu acho que eu sou bipolar, ou eu fui diagnosticado como bipolar, e às vezes está até errado esse diagnóstico. Então, você está falando de bipolar mesmo, né? Aquela pessoa que tem aquela fase de fato de depressão, e depois de fato, uma fase de maníaco, isso é uma coisa. Agora, eu hoje estou desanimado, ou hoje eu estou todo elétrico, entende? Então, eu diria que se a gente ficar num determinado campo, eu atendo. Se eu perceber que aquilo vai além, eu recomendo para uma outra pessoa, né? Então, uma vez, por exemplo, veio um psiquiatra e falou, eu posso trabalhar com psicóticos? Eu falei, olha, você pode, porque você é psiquiatra. Eu não me meto com isso, né? Se eu sei de alguém que meu filho é psicótico, enfim, tem esquizofrenia, eu não vou atender, porque eu não tenho prática disso, entende? Então, para mim é muito claro onde eu me sinto confortável com a respiração CATS e onde eu não me sinto. Agora, eu sei de gente que trabalha com isso, com respiração CATS, porque tem essa prática. Então, mas não é a minha experiência pessoal. Bacana isso aí que você está falando, porque demonstra que você é um profissional super ético dentro daquilo que você faz para a coletividade, né? Já tem muita gente que já abraça tudo, como diz Mas eu o acho ditado que popular. não funciona, né? Sim, com certeza. Mais alguma questão aí, Johnny? Sim, eu tenho uma pergunta aqui do Marcelo, que ele coloca para a gente, professor, como fazer respiração diafragmática sem ser cansativo, sendo um processo mais próximo do natural? Marcelo, eu não sei exatamente se eu entendi pelo seguinte, porque se você estiver fazendo um exercício de respiração diafragmática, como pranayama, por exemplo, uma respiração rápida,
forçada, tem pranayamas que são assim, são muito ricos, aí é prática mesmo, né? O diafragma é um músculo e quanto mais você praticar, assim como outros músculos, correr, enfim, levantar peso, o que for, quanto mais você trabalhar esse músculo, mais confortável, mais fácil aquilo vai ficar. Agora, se você for uma pessoa que tem uma respiração mais aqui no peito e quer mudar a sua respiração para diafragma, eu digo isso pelo seguinte, porque se for isso, é uma coisa muito rara, porque a maioria de nós respira pela barriga. A maioria de nós faz uma respiração diafragmática, né? O nosso corpo ele é muito inteligente. A moeda dele é açúcar e oxigênio. Então, gasta muita energia fazer uma respiração aqui no peito. É alto, precisa levantar essa costelada toda aqui. Então, a respiração do dia a dia acaba sendo a diafragmática, né? Que o diafragma contrai, puxando os pulmões para baixo, o ar entra. E aí as vísceras são empurradas para fora. É tudo a favor da gravidade. Então, é tudo mais fácil, ajuda. Então, essa já é a respiração normal da maioria de nós. Agora, se você for uma dessas pessoas que tem a respiração muito aqui em cima, aprendeu, o pessoal às vezes de ginástica respira aqui no peito e tal, direto, e aí esquece da respiração diafragmática, isso gera uma série de coisas, né? Até físicas, porque uma das funções da respiração também é massagear aqui a digestão, né? É ajudar com que os alimentos vão embora, vão passando pelo trato digestivo até serem eliminados, né? Entre outras coisas. Então, se a tua respiração aqui em cima você quer passar para a diafragmática, eu diria que aí é prática também, mas aí respiração suave, sentindo, deliberadamente fazendo e sentindo o diafragma, e todas as vezes que você perceber que está respirando aqui, leva por uns 5 a 10 segundos, deliberadamente, a respiração para a barriga de novo, né? Vai chegar uma hora em que ela se torna automática, porque ela é mais fácil para o corpo, ela requer menos energia. Acho que é isso. A questão aqui, perguntaram aqui no privado, então a respiração CAT, ela higieniza o pulmão também a nível inferior, médio e superior desse movimento no qual é feito, correto? Eu não usaria a palavra higienizar, mas sim. Ela traz ar para a parte de baixo, porque a gente usa a barriga, também usa o diafragma e também usa aqui em cima. Então, eu diria que todo o pulmão, dentro dessa possibilidade que a gente tem, é preenchido. Mas não é o máximo possível, porque lembra, a respiração CAT é confortável. Então, é uma respiração grande, mas não é o máximo possível, porque daí a gente ficaria sofrendo um pouco. Mas sim, a gente usa todo o pulmão durante a respiração CAT. Muito bem. Eu tenho outra pergunta aqui da Vaneide Ramos, que ela coloca como fazer para aprender essa técnica. A gente já conversou ao longo da live, mas se o professor pudesse dar uma dica para a Vaneide, como que ela poderia desenvolver isso? Além de buscar o seu YouTube, o seu material todo, mas hoje. Eu acho que para aprender isso não é nem no YouTube, no Instagram, nada disso, porque isso precisa ser pessoal, né? Então, você seguramente na sua cidade tem alguém que conheça isso, com quem você possa aprender, e pelo menos as primeiras sessões até você sentir que você pode fazer sozinha, né? Então, é importante procurar alguém, né? Eu dou um curso, na verdade é um curso de 9 dias. A gente vai para uma montanha em São Francisco Xavier, que é interior de São Paulo. A saída é de São Paulo, mas a gente vai para lá. E durante esses 9 dias a gente pratica respiração, meditação, aprende sobre isso e aprende também a proporcionar isso para outras pessoas, né? Mas isso é um curso de 9 dias, é um retiro, é uma imersão. É uma imersão. É possível você aprender a fazer isso para você, não para outras pessoas, para você mesmo, em sessões individuais com profissionais da sua cidade. Jorge? Microfone, Jorge. Você pode pensar em fazer esse trabalho aqui em Floripa também, que o pessoal aqui gosta muito
gosta dessa questão e procura, quem sabe lá para setembro, outubro deste ano, a gente pode desenvolver um trabalho desse aí para a qualidade de vida das pessoas que estão buscando, né? Estamos hoje aí num momento de estresse planetário total. Problema do lado do Oriente, problema do Ocidente, é isso, é aquilo, é a poluição, e esse estresse que vai somando, solidificando dentro da psique humana durante longos e longos anos, até que chega um momento que explode. Aí gera psicopatia, gera neurose, gera depressão profunda, e tudo isso pode ser amenizado e até tratado com um caminho desse aí de imersão. 9 dias é um trabalho profundo que é realizado, né, Cat? É um trabalho profundo, ao mesmo tempo é muito fácil, é muito leve, é muito prazeroso, a gente ri muito, a gente interage com outras pessoas de diversas idades, de lugares diferentes do país, tem gente de Roraima que vem, tem gente de Pernambuco, tem gente do Rio Grande do Sul, tem gente do Mato Grosso, enfim, de São Paulo, obviamente, do Rio, eu acho que é uma grande experiência humana, né? Eu me sinto muito feliz em dizer que todo mundo fica muito, assim, sai muito feliz e fala disso, enfim, eu acho que é um grande ganho. Agora, eu entendo também que nem todo mundo consegue se deslocar, às vezes por tempo, às vezes por dinheiro, às vezes por família, enfim, né? Então, existe a possibilidade de você fazer, pelo menos para você, uma experiência mais simples, mas também rica, individualmente, com um profissional da sua cidade. E falando de Florianópolis, eu dei um curso aí ano passado, dei também no ano retrasado, e vamos ver se talvez a gente consegue fazer alguma coisa aí também esse ano, quem sabe. Bacana, interessante. Vamos já jogar para o universo, né, professor? Porque a questão é a seguinte, né? Nós estamos falando aqui de Floripa, mas aqui tem o estado de Santa Catarina, né? Cidades de Blumenau, Joinville, e Camboriú, quer dizer, não é só Floripa, Sim, sabe? sim. Então é uma coisa mais abrangente, naturalmente, né? Mas, pois não, Josi, pode falar, fica à vontade. Eu trouxe aqui a pergunta da Rosana Masuki. Qual a diferença da respiração CATS com a Zazen do Zen budismo, professor? Tá ótimo. Bom, o Zazen, na verdade, não é uma técnica de respiração, né? O Zazen é o sentar na calma, né? Como os orientais dizem. Então, é uma técnica de meditação. Você se senta imóvel e observa a respiração acontecendo, assim como a mente, assim como o que acontece em todo o corpo e ao redor. Então, é uma técnica de presença e de observação. Não é uma técnica de respiração. Um outro trabalho que eu realizo também é um retiro de 7 dias de silêncio, e aí sim é zazen o tempo todo, né? Eu falo, claro, de manhã e à tarde, mas é um retiro de silêncio, e a gente pratica durante o dia todo, uma boa parte do dia, zazen. Claro, tem os intervalos, tem exercício de alongamento, que ninguém consegue ficar sentado o dia inteiro, mas é basicamente o exercício de se sentar e observar. É um curso de meditação, né? Então, isso é uma coisa. E a respiração aí é outra coisa. Aí sim é foco na respiração, enquanto que o zazen não é foco na meditação, na respiração. A gente observa, mas não interfere com ela. A respiração Katha a gente faz, é diferente, né? É uma respiração ampla, parte alta do peito e também parte baixa do peito. A gente faz um som no fundo da garganta, é mais ar do que o normal. Existe uma pequena pausa entre cada fase da respiração, inspiração e expiração. Então, é uma respiração bem precisa que a gente faz, né? O zazen a gente não faz, a gente se senta, fica imóvel e apenas observa o jeito que ela está a cada instante. E fica em silêncio, não pode falar nada? O retiro são 2 trabalhos diferentes, né? Sim. Esse de inspiração nas montanhas, aí é livre, a gente conversa e tal, todo mundo interage. E o outro de silêncio, que eu dou também na montanha, aí esse é a gente com a gente mesmo, o tempo inteiro, a gente não se comunica nem por gestos. Eu falo, claro, de manhã e à tarde, dando instruções do que fazer, tem uma entrevista individual comigo no meio do trabalho, mas entre os participantes é silêncio o tempo todo. Interessante. Eu tenho aqui uma colocação do Nazareno, que na verdade é uma participação dele.
Uhum. Rosana, obrigada gratidão pela pergunta. O Nazareno está sempre aqui conosco. Um beijo, Nazareno. Ele só faz um comentário. Como ele está sempre aqui, existe um prontuário bem legal também sobre Swastika, yoga do professor Rose. O senhor conhece, professor? Não conheço. Não conheço. Mas é isso, só para deixar aqui o alô do Nazareno. Jorge. Bom, tem mais alguma pergunta aí no chat, José? Não, é só então a nossa enquete mesmo, que 90% do pessoal que participou ainda não conhecia a respiração, mas eu acho que se dá pela questão da mudança, né, professor? E é importante estar aí trazendo para o pessoal a informação, porque é muito importante, né, essa questão ali de estar presente com a respiração, ainda mais esse método que é tão inovador, que já está há 30 anos, na verdade, batalhando aí nessa caminhada. Sim. Realmente é algo muito gratificante para quem aplica, para quem desenvolve essa técnica em si mesmo, e muito gratificante para quem criou essa técnica e observa resultados satisfatórios ou até excelentes naqueles que abraçam esse trabalho de autodescoberta, de autodesenvolvimento, de autoequilíbrio através dessa respiração fabulosa. Algo que necessita de técnica, com certeza, e de perseverança. Bem, eu acredito que então por hoje nós fechamos aqui a nossa live, mas antes eu gostaria de deixar a palavra com você, Josiane, para que solicitasse ao nosso convidado as suas palavras finais e mais alguma coisa que ele ache concernente, quem sabe uma respiração, alguma coisa a mais aí, para enriquecer mais ainda o nosso trabalho. Já estamos com mais de 1 hora de live, então vamos, por gentileza. Não sei, é o professor que, né, se o professor quiser, se não, assim, professor, todo final de live a gente gosta de pedir para o convidado deixar uma mensagem atemporal, uma mensagem que o senhor sentir que é interessante falar, e para as pessoas que estão aqui, que estão conosco, e as que virão depois. É contigo. Uau, o que eu falo? Olha, eu acho que, claro que eu adoro essa técnica, eu me sinto até orgulhoso de ter desenvolvido isso, porque eu vejo que as pessoas gostam, eu gosto, quem experimenta gosta, quando você passa pela respiração Kate, você gosta, quem conduz uma sessão gosta, mas eu acho muito incrível que, na verdade, eu acho que nós somos parte de uma grande comunidade, de muitas pessoas pensando em técnicas diferentes sobre a mesma técnica. Eu acho que tem muita gente envolvida nesse despertar, ou nesse vamos em frente, né? Mesmo quando eu vejo uma técnica que muita gente diz, isso aí é ruim e tal, eu até isso eu valorizo, porque, cara, alguém pensou sobre isso, alguém se esforçou, alguém está dedicando tempo, alguém está bem intencionado com isso, sabe? Então, eu acho que o mais importante é a gente se dar conta sempre de que a gente está numa grande comunidade. Eu me lembro, eu falei para vocês no início, né? Eu sou velejador, eu moro num barco e estou fazendo a transição, na verdade, né, da terra para o barco. Eu já não tenho mais fogão, geladeira, sofá, nada disso, eu dei tudo. E eu entrei nisso não pelo mar, não pela vela, mas lendo os velejadores. E uma das coisas que me chamou muita atenção foi que um deles, que já tinha dado não sei quantas voltas pelo mundo e vivia 40 anos no mar, só no mar, ele disse o seguinte: olha, o que eu aprendi na vida é que 99,9999% das pessoas é muito, muito boa. Então, eu acho que é isso que a gente tem, um grupo de pessoas muito interessado, muito bem intencionado. Bom, sempre vai ter gente que sai disso, mas, enfim, isso não é importante. O importante é que tem muita gente legal, fazendo muita coisa legal, e qualquer caminho que a gente escolha, seja o da respiração, o da meditação, o da dança, o da música, qualquer um deles, desde que a gente se dedique, se coloque ali, a gente vai ter grandes ganhos naquilo ali, enfim.
vai se ajudar, vai ter uma vida plena e vai ajudar as pessoas à nossa volta também. Acho que é isso que eu posso contribuir, deixar como mensagem aqui. Uma perguntinha que chegou aqui no meu privado, Carlos, se você puder responder, por gentileza. Aqui, claro. Giovanni pergunta, esse curso de imersão de 9 dias, ele já dá possibilidade de quem faz ser um facilitador, ou tem um outro mais profundo que ele tem que fazer para realmente se tornar um profissional da área, digamos assim? Não, esse curso de 9 dias... Um certificado? Hein? Pode falar. Esse curso de 9 dias e é uma formação também. Eu diria que a cada turma, metade das pessoas tem interesse profissional e outra metade não. Então, a gente, desde o início, já desenvolveu, já desenhou, já ajustou, para que não ficasse pesado, chato, para quem não tem interesse profissional, para quem quer só vivência, e para que não ficasse superficial, ou vazio, ou falho, para quem tem interesse profissional. No fundo, o tempo inteiro, a gente está falando da nossa respiração, do nosso funcionamento. Quando a gente faz as trocas, por exemplo, para aprender a oferecer sessão para o outro, quem tem interesse profissional, claro, está fazendo aquilo ali com um colega. Mas quem não tem, também, porque está aprendendo, porque vai seguramente fazer isso com um parente, com um amigo, com a namorada, com quem for. Então, todo mundo aprende a passar isso adiante, né? Porque é simples, é preciso, é muito bonito, mas também é possível, é simples, né? Então, esses 9 dias, sim, são uma formação certificada, reconhecida. Tem certificado? Beleza. Não, porque aqui, no caso desse moço aqui, ele já é também um terapeuta de outra área, né? Similar. Sim, tem muitos terapeutas. Por isso que ele perguntou se havia uma certificação, porque aqui já está consultório, essa coisa toda. Né? Então, então já fica registrado, Giovanni, que sim, tem uma certificação. Né? Eu diria que tem muitos terapeutas que vêm fazer, e muitos terapeutas que, inclusive, já estão na sua área e que não querem mudar de área. Estão fazendo do ponto de vista pessoal. E que acabam se interessando por também oferecer sessões CATS depois. E mesmo quem não faz isso, relata que a visão que o processo como um todo tem, que o método tem, é enriquecedor para qualquer técnica que tenha. Então, acho que isso é um grande ganho também, né? Eu posso recomendar para quem tiver interesse, dá uma olhada lá no nosso Instagram, que é Taína, né? CATS Autoconhecimento, CATS é K-A-T-Z, Autoconhecimento. E lá tem vários vídeos e fala sobre a próxima turma também, e dá uma ideia, e tem, enfim, tem bastante coisa lá para quem quiser dar uma fuçada, tem depoimentos, enfim, tem tudo isso. Bacana, gratidão. Gratidão, professor, por estar aqui hoje com a gente, trazer um pouquinho ali da sua trajetória, né, compartilhar conosco o teu trabalho, que é tão bonito, que muda a vida das pessoas, de alguma forma, dar esse despertar para elas. Gratidão mesmo por ter você aqui. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Gratidão também a todas as pessoas que participaram aqui do nosso chat, que estão dando boa noite, acabou de entrar, mas depois vai ficar gravado a nossa live, tá, Maristela? E aí depois acompanha lá desde o comecinho. Um beijo para vocês. Obrigada, professor. Tchau, gente. Estamos por aqui, né? Gratidão a todos que estão presentes aí, que virão depois. Pessoal, não esqueçam, dê o seu like, compartilhe, que isso é um tópico de interesse público. E se você não for inscrito no nosso canal, inscreva-se. Venha fazer parte da nossa rede mineral quântica. Qualquer novidade que tenha em Floripa ou aqui em Santa Catarina, você será informado com relação à respiração CATS, o nosso querido professor que está aqui presente. Valeu, então. Gratidão a todos. Até breve. Obrigado. Valeu.